Fala, nação rubro-negra, sou eu, Miriane Lopes, aqui do nosso canal Devoção Rubro-Negra, chegando com as principais notícias do nosso Mengão queridão. Já pedindo para vocês não se esquecerem de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também não se esqueça de deixar o seu comentário. E agora eu vou chamar o Fabrício Lopes para comentar com a gente sobre tudo que está rolando. Obrigado, Mirinha, mais uma vez pela apresentação. Boa nação. Nesta quinta-feira, dia 31 de julho, o Flamengo volta a campo, desta vez para jogar a Copa do Brasil contra a equipe do Atlético Mineiro. O técnico Felipe Luiz pode colocar a campo uma equipe alternativa, um mistão do Mengão queridão. Por quê? Apesar do BAP dizer aos quatro cantos que quer ganhar a toda, o BAP já disse por diversas vezes, isso já foi confirmado também pelo Departamento de Futebol do Flamengo, que vão priorizar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, na ordem, para ficar certinho, o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. Então, como nós temos aí um jogo contra o Ceará no domingo, provavelmente o Felipe Luiz deve aproveitar esse jogo contra o Atlético Mineiro para descansar alguns jogadores do elenco rubro-negro. Agora, o nosso elenco não é forte. A gente vive dizendo que o nosso elenco é o melhor da América do Sul. Então, como a gente pode montar esse time de maneira a deixá-lo competitivo para passar pelo mata-mata das oitavas de final contra a equipe do técnico Cuca, que contra o Flamengo, nesse final de semana, no Maracanã, já deixou à vista que é uma equipe encardida, é uma equipe difícil. Para os titulares rubro-negros, imagina para o mistão. Mas o Flamengo tem condições de vencer e eu acredito que possamos vencer. Por isso, nesse vídeo aqui, nós vamos ver como que o Flamengo pode escalar a equipe para enfrentar o Atlético Mineiro, baseado nessa teoria do mistão do Felipe Luiz. Mas, antes de mais nada, eu quero falar com vocês sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS que vai te ajudar a pegar essa grana que está lá parada para você poder aplicar na sua vida. Através do número 55992129983 ou do link que está aqui na descrição no comentário fixado, você vai falar com um dos atendentes da Mais Ágil e rapidamente você será atendido e terá o seu problema resolvido se tudo estiver certinho. Há mais de 3 anos eu recomendo a Mais Ágil porque todos que utilizaram os serviços dela me reportaram muita satisfação e presteza com a empresa em questão. Então faz o seguinte, dá mole não, tá precisando de dinheiro? Chama a Mais Ágil, vai. Bom, esse é o nosso elenco rubro-negro, né, Mirinha? Esses são os jogadores que a gente tem hoje que mais estão sendo utilizados pelo técnico Felipe Luiz. Vamos lá, vamos repassar os caras. Os goleiros, Agostinho Rossi, Matheus Cunha, Diogo Alves e Léo Nanete. Os zagueiros, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleiton, Iago e João Vitor. Os laterais direitos, Guilhermo Varela, Daniel Salles, Emerson Royal. Os laterais esquerdos, Ayrton Lucas, Matias Vinha e Alexandro. Os volantes, Eric Pulgar, Alan, Jorginho e Everton Araújo. Os meias, Saul, Matheus Gonçalves, Nicolás de la Cruz, Lohan, Michael e Georgian de Arrascaeta. E os atacantes, Everton Cebolinha, Gonzalo Plata, Wallace Ian, Bruno Henrique, Pedro e Juninho. Reparem que Emerson Royal, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Saul e Nicolás de la Cruz estão meio acinzentados lá. Por quê? Porque são os jogadores que não devem ter condições de entrar no jogo desta quinta-feira. Emerson Royal e Saul, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não apareceram no bid. Mas está programado para que eles apareçam no bid entre hoje e amanhã. Ainda assim, é muito cedo para poder utilizar esses atletas já nesse jogo tão pegado contra o Atlético Mineiro. O Eric Pulgar e o Ayrton Lucas estão lesionados, se recuperando de lesão. De la Cruz só deve voltar a ficar disponível para o Felipe Luiz no dia 13 de agosto, quando o Flamengo vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre
pela Copa Libertadores América. Isso se o De La Cruz ainda fizer parte do esquadrão rubro-negro. Aí nós temos duas dúvidas, Alexandro e Michael. O Alexandro fez ontem, segunda-feira, dia 28, parte do treino em campo com os jogadores do Mengão. Se continuar evoluindo, há chances do Alexandro ir para esse jogo de quinta-feira. E o Michael ainda está com dores no tornozelo. E também está sendo negociado com uma equipe árabe. Também é dúvida para o jogo desta quinta-feira. Então vamos lá. Como que o Flamengo poderia montar essa equipe para enfrentar o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil? Levando em consideração que o Felipe Luiz pode estar querendo mesmo levar um time misto com os jogadores que nós temos à disposição, bora primeiro montar aquilo que seria o time principal. O Rossi seria o goleiro. Varela, o lateral direito. Léo Ortiz e Léo Pereira, os zagueiros, com o Alexandro, caso tenha condições de jogo, na lateral esquerda, correto? Se tiver condições de jogo. Aí nós teríamos aqui, no meio de campo, o Alan com o Jorginho. O Arrascaeta mais à frente. O Bruno Henrique na ponta esquerda. Com o Gonzalo Plata do lado direito. Pedro como centroavante ao lado do Arrascaeta. E para completar a equipe rubro-negra, poderíamos ter aí o Luiz Araújo. Uma formação mais ou menos... Aliás, o Luiz Araújo não, né? Senão dá 11. Uma formação mais ou menos assim, pessoal. Esse seria o time titular do Flamengo. Vamos contar aqui para ver se eu não fiz caquinha, né? 4-3-3, né? 4-3, beleza. Então, tá correto aqui. Bom, como que seria essa equipe que vai jogar, então, a Copa do Brasil se ele não usar os titulares? A primeira dúvida é com relação a Agustin Rossi. Os jogos que antecederam esse jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o Felipe Luiz utilizou o goleiro Matheus Cunha. Só que na coletiva de imprensa desse domingo, o Felipe Luiz disse que garantia o Matheus Cunha naquele jogo. Não queria dizer que ele seria o goleiro titular em todos os jogos da Copa do Brasil. Como o Matheus Cunha já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, eu daria oportunidades ao Diogo Alves ou ao Léo Nanete. Como o Diogo Alves já é profissional há mais tempo, o Felipe Luiz poderia utilizar o Diogo Alves caso queira dar um descanso para o Agustin Rossi. Como se trata de uma partida muito pesada mesmo, contra o Atlético Mineiro, um mata-mata, para não queimar o moleque e não tem garantidos minutos desde o Campeonato Carioca, eu, Fabrício Lopes, manteria o Agustin Rossi para dar mais segurança no gol. Até porque, gente, eu não sei se eu sou velho demais ou se o mundo ainda continua do mesmo jeito, mas na minha época a gente não poupava goleiro. O goleiro ia para o pau e jogava todos os jogos. Coloquem aí nos comentários quem vocês colocariam no gol do Mengão Queridão. Bom, do lado direito a gente tem o Guilherme Varela, sem a possibilidade de contar com o Emerson Royal ainda. Se é para poupar, se é para dar quilometragem, eu sou muito fã do Daniel Salles. Então, eu usaria o Daniel Salles aqui na lateral direita. O Iago e o João Vitor, junto com o Cleiton, são dois grandes zagueiros, são três grandes zagueiros que o Flamengo poderia aproveitar. Mas, para a gente não ter um problema com uma zaga totalmente formada por jogadores
da base, eu tiraria o Léo Pereira e tiraria o Léo Ortiz e trabalharia aqui, caso fosse possível, porque o Danilo também é dúvida, tá, pessoal? Eu esqueci de colocar um interrogaçãozinho aqui, mas o Danilo também é dúvida, tá? Mas se pudesse, eu utilizaria o Danilo e o João Vitor. Por quê? Porque na Taça Guanabara, essa foi a dupla utilizada pelo técnico Felipe Luiz. Caso fosse possível, como dificilmente o Danilo vai ter condições de jogo, eu manteria o João Vitor com o Léo Ortiz. Lembrando que a intenção é mesclar e não transformar o time em um monte de reservas, em só reservas. Também acho complicado usar o Alexandro agora, mesmo ele tendo condições de jogo. Preferível deixar ele para pegar minutos durante a partida. Eu voltaria a utilizar o Matias Vinha. O Matias Vinha fez um baita de um jogo contra o Red Bull Bragantino, não fez um jogo legal contra a equipe do Atlético Mineiro, por isso eu manteria ele, porque está faltando minutos para o Vinha adquirir ritmo de jogo. Então eu manteria o Vinha ali na lateral esquerda. De jeito nenhum eu utilizaria o Jorginho, mas de jeito nenhum mesmo. Eu utilizaria o Everton Araújo junto com o Alan ali na meiuca. Aí também não utilizaria o Arrascaeta. Tá claro que o Arrascaeta tá cansado. Então eu colocaria o Matheus Gonçalves para trabalhar junto com o Luiz Araújo aqui no meio de campo do Flamengo. Não utilizaria o Plata. Não utilizaria o Bruno Henrique. E no ataque, eu utilizaria o Pedro. E eu dava uma oportunidade também para o Alacian. Então, eu mexeria no esquema do Flamengo de 4-3-3 para um 4-4-2, trabalhando com Rossi, Daniel Salles, Léo Ortiz, João Vitor e Matias Vinha, Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves e Luiz Araújo, Pedro e o Alacian. Eu acho que essa equipe do Flamengo é uma equipe muito forte, que daria para fazer vistas em cima do Atlético Mineiro e, claro, eu levaria para o banco de reservas, né? Porque é importante também montar o banco de reservas do Flamengo. Então agora eu vou colocar aqui, ó, banco de reservas. Quem seriam os jogadores que eu levaria para o banco de reservas? Olha, o Matheus Cunha não é mais do Flamengo, né? Mas o Felipe Luiz ainda confia nele. Então o Matheus Cunha para o gol. Não levaria o Diogo Neves, nem o Diogo Alves, nem o Léo Nanete. Eu levaria o Léo Pereira como zagueiro para o banco de reservas. Danilo não deve ter condições, não levaria. Eu levaria o Cleiton, porque o Cleiton pode jogar na lateral esquerda. Eu levaria o Alexandro para dar minutos para ele. Não levaria o Iago, e eu sei que vocês vão reclamar comigo, porque é base. Levaria o Varela. Não tem como levar o Royal e nem como levar o Ayrton Lucas. Também não tem como levar o Pulgar. Não levaria o Jorginho. Levaria o Lohan. Se o Michael tiver condições de jogo, eu levaria o Michael também. Afinal de contas, ele tem que aparecer para que a gente até mesmo consiga vender. O Saul também não tem condições de jogo. O Nicolás de la Cruz, se ficar no Flamengo, só no mês de agosto. E aí tem que levar o Everton Cebolinha, tem que levar o Bruno Henrique, tem que levar o Plata, tem que levar o Juninho,
E mesmo sabendo que ele precisa de descanso, eu levaria também o Georgian Arrascaeta. Aí é claro, né, meus amigos, existem outras opções na base que o Flamengo poderia buscar para poder compor o restante do banco de reservas. Eu coloquei ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais desses 12, Alexandro e Michael são dois jogadores que a gente tem dúvidas se eles vão conseguir estar no banco de reservas ou não. Caso não esteja, o Flamengo precisa repor o Alexandro e o Michael. No caso do Alexandro, nem precisa repor por um lateral esquerdo, né, de ofício. Eu reporia, por exemplo, com mais um meio-campista, porque o Cleiton tá aí e pode jogar do lado esquerdo. No caso do Michael, a gente não tem mais um atacante para poder colocar que já esteja no elenco. Então buscaria o Chola, por exemplo, para poder completar aí o banco de reservas do Flamengo. Mas e aí? O que vocês acharam da provável escalação do Fabrício Lopes com um time misto? Quem vocês mexeriam nessa equipe? Quem vocês escalariam? Vocês concordam com essa situação de time misto na Copa do Brasil? Concordam com a ideia do BAP? Comentem aí. Mirinha, é com você, meu amor. Então é isso. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Peço vocês para não esquecer de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu comentário. Tá vendo aqui, ó, esse quadradinho? Tem um vídeo também muito interessante que eu peço vocês que também assistam para ficar por dentro de todas as notícias. Até amanhã, fiquem com Deus.